Bahamas. Um lugar de extraordinária beleza. Construída ao longo de milênios sobre uma base de corais oceânicos antigos. Em suas 3.000 ilhas e ilhotas, há um duelo constante entre a vida e a morte. Entre as criaturas mais assustadoras e mágicas do planeta. Bahama Selvagem. A paisagem marinha criada pelos recifes de corais e criaturas que se alimentam e se escondem nele é uma das mais diversificadas e coloridas do planeta. Principalmente aqui no país insular das Bahamas. Sua base de calcário é feita de antigos corais encontrados nessas águas rasas por milhões de anos. Os recifes modernos fornecem alimento e abrigo para milhares de espécies. Os recifes em franja absorvem a força do mar aberto e protegem a costa da ilha. Dia e noite. As espécies disputam espaço e comida aqui. Os recifes de corais prosperam quando as plantas e os animais alcançam o equilíbrio perfeito. Os peixes jovens raramente ocupam os recifes. Esses recifes são densamente povoados e altamente competitivos. Os peixes mais jovens passam um tempo nos manguezais ou em recifes menores e mais isolados, até que tenham tamanho e experiência suficientes para competir. Esse badejo tem cerca de 1 metro de comprimento. E seu tamanho lhe proporciona uma grande vantagem. Uma vantagem conquistada por ele. Ele tem milhares de irmãos, mas a maioria foi pescada e frita. E provavelmente menos de 1% tenha sobrevivido até a idade adulta. Talvez sendo mais rápido ou mais sortudo, esse badejo preto hoje tem mais de 10 anos de idade e é um dos principais predadores do Recife. Ele precisa consumir 1% do seu peso diariamente, alimentando-se mais ativamente ao amanhecer e anoitecer. O ritmo preguiçoso do badejo disfarça o seu talento para a caça. Uma bexiga nadatória cheia de ar permite que ele paire e utilize pouca energia. Ele se alimenta abrindo a boca para dilatar as guelras. E suga a água para dentro, engolindo a presa inteira de uma só vez. O tubarão bico fino também vive aqui permanentemente. Mas durante o dia, poucas criaturas representam real ameaça para um badejo preto saudável. Ele pode ficar alerta quando os tubarões rodeiam, mas suas listras o camuflam no coral. Conforme ele se movimenta, as listras mudam para combinar com o fundo em minutos. O badejo é uma presença imponente, que tem uma relação além da predatória com outros peixes daqui.
Nos recifes de corais das Bahamas, milhares de peixes coexistem nesse ecossistema complexo. O tamanho geralmente determina quem será comido. Os peixes pequenos precisam ter cuidado. Mas alguns, como o jovem bodião-papagaio, têm uma estratégia para negociar com o perigo. Eles trabalham como limpadores. No Recife, um peixe limpador tem muito poder. Esse badejo preto disputa a atenção de 2 bodiões-papagaio. Esse retira pequenos parasitas das guelras do badejo. O bodião não será um peixe limpador a vida toda, mas por enquanto o trabalho o deixa bem alimentado. Ele não se limita a apenas uma espécie de cliente. Esses gudiões crioulo aglomeram-se fora dos limites do Recife. Assim como os badejos, esses gudiões são carnívoros. Geralmente comem pequenas criaturas como caracóis marinhos e pequenas águas-vivas. Eles fizeram desse lugar uma estação de limpeza. Os gudiões giram em torno do bodião-papagaio, pedindo a atenção. Eles se posicionam de cabeça baixa, enquanto os bodiões retiram parasitas de seus corpos. Essa pode ser uma relação passageira, enquanto outros peixes limpadores formam laços duradouros. Assim como o neon gobe, que trabalha para peixes como este badejo tigre. Os peixes grandes voltam para locais de limpeza com frequência e usam os mesmos limpadores. Além de se alimentar dos parasitas, esses gobes também esfregam as escamas deste badejo. Essa inspeção minuciosa limpa o badejo de pele morta, muco e parasitas, auxiliando até mesmo a cicatrização de feridas. Os limpadores raramente são comidos por seus clientes, o que os mantém mais seguros. Nem todos os recifes de corais mantêm o equilíbrio e a cooperação entre as espécies. Embora as variações da temperatura da água, os desequilíbrios químicos e as doenças sejam destrutivas, a maior ameaça para o Recife pode ser a chegada de um novo animal. Longe dos grandes peixes do Recife, o peixe-leão vermelho é um dos mais perigosos das Bahamas. Este peixe é uma espécie invasora do Indo-Pacífico. Os peixes-leão foram provavelmente soltos por donos de aquários na Flórida. E as gerações subsequentes se espalharam até as Bahamas. Este grande superpredador deveria assustar o peixe-leão, mas seus espinhos fazem com que ele pareça praticamente invencível. Apenas os badejos e moreias grandes o comem. As toxinas em seus espinhos fazem do peixe-leão vermelho um dos mais venenosos de todos os peixes. E isso é apenas parte do problema. Poucos peixes são chamados de vorazes, mas o peixe-leão é conhecido por alimentar-se de qualquer coisa comestível, devastando os recifes. E fazendo com que algumas espécies desapareçam ou tornem-se extintas em um recife específico. Qualquer peixe ou crustáceo que caiba na boca do peixe-leão vira refeição, incluindo jovens badejos, gudiões, peixes esquilo e gramas. Com poucos predadores e presas em abundância, o peixe-leão prospera. Aqui eles produzem 2 vezes mais ovos do que em seu habitat nativo. A cada 3 ou 4 dias,
As fêmeas liberam cerca de 30 mil ovos para a fertilização. Os cientistas acreditam que a adaptabilidade, vasta distribuição e a alimentação insaciável dos peixes-leão podem ser a invasão mais destrutiva já vista nos ecossistemas de recifes de corais. O aumento dos peixes-leão coincide com a pesca excessiva do badejo. Os parques de conservação marinha nas Bahamas demonstraram que uma população saudável de badejos pode ser um dos únicos controles naturais para a proteção dos ecossistemas dos recifes. Pode ser que os corais sejam plantas ou minerais, mas, na realidade, são uma espécie animal delicada que depende de um equilíbrio cuidadoso do ambiente para sobreviver. O que chamamos de coral são, na verdade, bilhões de criaturas minúsculas chamadas de pólipos. Eles usam tentáculos mínimos para capturar zooplânctons invisíveis da água e varrê-los até a boca. Alguns pólipos são mestres em construção. Eles secretam calcário para criar um exoesqueleto que se forma lentamente, raramente ultrapassando 4 centímetros por ano. As algas unicelulares vivem dentro da maioria dos corais rígidos e são responsáveis por algumas das variações de cores. As algas são indispensáveis para a sobrevivência do coral. Elas produzem oxigênio e nutrientes e ajudam os corais a expelir resíduos. Por essa razão, os corais se desenvolvem com sucesso somente em águas mornas e claras. As algas precisam da luz do sol para fazer fotossíntese, e elas recebem muita luz nos recifes das Bahamas. A interação entre esses dois pequenos organismos, o coral e as algas, criou esta vasta colônia. Não é raro encontrar tubarões-lixa nos recifes rasos das Bahamas. Por ser uma criatura noturna, ele é geralmente lento durante as horas do dia. O tubarão-lixa geralmente permanece dentro de fendas, bombeando água através da boca e das guelras para manter o sangue oxigenado. Quando ele nada, o faz sem maiores esforços. O tubarão-lixa é identificado por suas duas nadadeiras dorsais arredondadas e sua longa nadadeira caudal. Tanto a boca quanto os olhos são pequenos. Ele foi originalmente confundido com uma espécie de cação-pinto por seus barbilhos com formato de bigodes. Os barbilhos são cobertos por receptores, que são movidos próximo ao fundo do mar quando o tubarão-lixa caça. Ao perceber algo na água, ele ativa um poderoso mecanismo de sucção. E depois, expele a areia que sugou pelas guelras. Eles são vistos rondando o fundo do mar à procura de invertebrados que vivem ali como camarões, lulas e lagostas, que são engolidos de uma só vez. Mais tarde, retiram-se para o beiral do recife para descansarem novamente. Os recifes de corais abrigam inúmeras espécies. Cada uma demarca partes específicas e desenvolve formas únicas de adaptação e sobrevivência.
Mas nem todos os corais das Bahamas constroem recifes. Os corais moles alimentam-se através de filtros. Ao contrário dos corais duros, que se unem construindo um recife, os corais moles contam com elementos espinhosos chamados escleritos para levantarem-se verticalmente. Seus pólipos têm 8 tentáculos emplumados. Uma proteína amadeirada os concede flexibilidade. Um bom fluxo de água é essencial para a alimentação dessa espécie. Criaturas como os leques do mar, lírios do mar e gorgônias posicionam-se contra a corrente, sobre os recifes ou em aberturas que canalizem grandes volumes de água, garantindo um fluxo constante de plânctons para a sua alimentação. Sendo um ecossistema, os recifes de corais precisam equilibrar uma variedade de organismos para prosperar. As algas e gramas marinhas são fontes importantes de alimento, mas disputam espaço com os corais. Grama marinha demais pode sufocar o recife. Uma criatura é essencial para compensar qualquer desequilíbrio: o peixe-papagaio. Existem 13 espécies de peixe-papagaio nas Bahamas, e todos possuem cores vivas e uma boca em formato de bico que deu o nome à espécie. Os peixes-papagaios alimentam-se de plantas durante o dia. Quando a poluição causa a proliferação das algas, os especialistas sugerem que uma população robusta de peixes-papagaio torne os recifes mais resistentes. Ao comer o excesso de algas, eles permitem aos corais disputar a luz do sol. Outro peixe aparenta ser mais territorial que o peixe-papagaio. O Maria da Toca Oceânico está em seu posto de vigia. Com sua cabeça achatada, ele passeia por um território de meio metro quadrado entre as algas filamentosas. Ele faz pequenas pausas para alimentar-se entre os corais alface. A maioria deles não sai do seu território por medo de ser atacado por um vizinho agressivo. Os Royal Grama verificam o crescimento das algas de uma maneira diferente. Eles são outra espécie territorial, mas vivem dentro do recife de corais. E cuidam de seus esconderijos com muita atenção. Os Royal Grama colhem algas e as usam para disfarçar a entrada e dar a ele uma aparência delicada. Eles também colhem algas para fazer ninhos. Eles pairam em colônias próximas à entrada, criadas por seus lindos beirais. Para proteger seu esconderijo, os Royal Grama observam peixes que possam querer disputar seu território. Ao contrário dos Royal Grama, o paru se destaca por seu tamanho. Seu diâmetro de 40 centímetros intimida a maioria dos predadores. Os casais de paru passam a metade do tempo juntos, todos os dias. Como são sempre vistos aos pares, acredita-se que eles tenham apenas um companheiro a vida toda. Tal monogamia é rara entre os peixes, já que a maioria dos pais não cria os filhotes. Áreas rochosas do recife de corais, repleta de fendas, são o terreno ideal para o paru fazer o seu ninho. Eles fazem manobras em busca de algas, esponjas e invertebrados marinhos.
Ao contrário dos que defendem seu espaço para garantir o alimento, os parus permitem a presença de outras espécies, mas não toleram outros parus por perto. Nadar com o seu parceiro garante sua reivindicação do território e do companheiro. Os peixes não são os únicos habitantes dos recifes. A família dos equinodermos inclui animais como os ouriços e as estrelas do mar. O eufilro vagueia pelo recife em busca de refúgio durante o dia. Ele aponta um braço central e usa os outros 4 para remar na direção desejada. Para mudar de direção, ele aponta o outro braço que já esteja na direção desejada. O outro equinodermo é o ouriço do Mar Negro. Ele é coberto de espinhos venenosos, que quebram com o contato e podem inflamar ao penetrar a pele. É uma criatura noturna, que espera evitar predadores como os peixes cirurgião, condenados, bodiões e caranguejos. Os ouriços do mar preferem ficar em uma fenda durante o dia, para abrigar-se de ondas e correntes. Eles usam seus apêndices grudentos, chamados de pedicelárias, para se locomover pela areia. Agora em segurança, ele se esconde, até o anoitecer. Além dos recifes de barreira e em franjas, normalmente associados aos corais, as piscinas naturais protegidas abrigam pequenos recifes, que são afloramentos do coral rodeados por áreas de areia e erva marinha. A água aqui é geralmente rasa, menos de 10 metros de profundidade. Os pequenos recifes são menores, devido à falta de ondas e correntes que possam trazer grandes quantidades de plâncton fresco. Mas esses recifes isolados são um ponto de transição essencial para jovens criaturas marinhas. O ambiente com pouca correnteza é um ambiente confortável entre o berçário do mangue e as águas mais profundas. Os outros peixes usam os pequenos recifes como uma base próxima para comer grama marinha. Administrar as relações no recife é um processo diário. Não é diferente com o gudião azul. Este peixe é um caçador agressivo, que explora o recife em busca de pequenos crustáceos e cava para comer os ovos dos peixes donzela. Eles vivem em grupos sociais chamados de haréns, protegidos por um supermacho identificado por ter a cabeça azul e o corpo verde. O número de fêmeas pode ser até 10 vezes maior que o de machos. Durante a fase primária, as fêmeas e machos amarelos são praticamente idênticos em sua aparência. Os predadores podem consumir mais de 10% da população dos cardumes mensalmente. Por isso, o macho forte e dominante é essencial para a sobrevivência do grupo. Se o macho dominante morrer e não houver um macho sucessor, esses peixes podem utilizar um truque evolucionário. A maior fêmea se transformará em um macho. O primeiro estágio da transformação é a mudança hormonal. Depois, a cor muda gradualmente de amarelo para verde. Em apenas 7 dias, a antiga fêmea pode produzir esperma.
É uma adaptação complexa, porém incrivelmente eficiente. Os gudiões azuis estão entre as espécies de peixes mais abundantes nesses recifes. Embora algumas espécies de peixes operem em estações de limpeza, outra criatura é responsável pela limpeza da água ao redor do recife. As esponjas filtram grandes quantidades de água do mar diariamente, removendo partículas e melhorando a clareza. Nesta região, existem, na verdade, mais espécies de esponjas do que de corais. Elas são membros coloridos do ecossistema. Existem poucos tipos de peixes que comem esponjas. O paru cinza tem dentes capazes de rasgar suas fibras. A tartaruga de pente também ajuda no controle populacional das esponjas. Ela se destaca entre as outras tartarugas marinhas por ter um maxilar angulado que permite que ela se alimente em lugares apertados, não apenas de esponjas, mas também ouriços, anêmonas do mar e lulas. Além de servir de alimento para algumas espécies, os cientistas descobriram que as esponjas absorvem os resíduos produzidos por corais e algas e os expelem produzindo alimento para outras pequenas criaturas, fornecendo assim uma reciclagem de nutrientes tão necessária no sistema alimentar. Cada dia no Recife é uma batalha pela sobrevivência. E os comportamentos mais simples podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Os cardumes podem aumentar as taxas de sobrevivência, mas os cientistas ainda não sabem afirmar com certeza se os peixes se agrupam em cardumes por razões sociais, proteção ou apenas para conservar energia. Nas águas mais profundas próximas ao Recife, esses xareletes azuis viram com precisão extraordinária. E giram em filas próximas sem o menor sinal de comunicação. Quando eles nadam juntos, os indivíduos no fundo são mais hidrodinâmicos e gastam menos energia para nadar. Esses cocorocas buscam segurança nadando em grandes cardumes nas águas rasas entre os corais chifre de alce. Com hábitos noturnos, eles se dispersam no final da tarde para se alimentarem sozinhos. Durante o dia, eles pairam distraidamente pelos pequenos corais. A não ser que sejam ameaçados, movem-se apenas com a corrente dos oceanos. Os peixes geralmente agrupam-se com outros da mesma espécie e tamanho. Com essa uniformidade, é mais difícil que um predador mire em um peixe individualmente. Os cardumes de peixes também se juntam para se reproduzir em um ritmo frenético, quando as fêmeas sobem pelas águas liberando os ovos e os machos giram em volta para fertilizá-los. Com um comportamento tão unificado, os peixes conseguem se alimentar, viajar e reproduzir com sucesso, garantindo populações sólidas no Recife. Embora predadores e presas compartilhem o Recife, a luz do dia geralmente protege os peixes menores de serem comidos. Eles aprenderam a escapar usando sua excelente visão. Mas quando o sol se põe, suas chances diminuem.
As mudanças acontecem constantemente, 24 horas por dia no Recife de Corais. Mas a transição mais dramática ocorre quando o sol começa a se pôr. E a luz não penetra mais nas profundezas da água. Em geral, os peixes que comem plantas como as algas se alimentam durante o dia. Eles usam as conchas e fendas do Recife para buscar abrigo à noite. E os corais ficam sem graça sem seus turbilhões de cores. Com a escuridão, as criaturas emergem exibindo adaptações que aumentam sua chance de sobrevivência. Os fogueiras aparecem quando o sol se põe. Seus olhos grandes e sensíveis os ajudam a navegar com pouca luz. O corpo vermelho dos fogueiras, que é evidente de dia, é bem menos visível para predadores à noite, nas águas escuras do oceano. As espécies de zooplânctons e invertebrados exploram a baixa visibilidade para subirem e se alimentar.